Boa noite, gente! Boa noite. Segunda-feira, 19 horas, programa Vivência em Constelação Familiar, diretamente com você. Estou aqui nesse friozinho, né? Juntamente com a minha querida Joaninha, que está sempre participando das lives, e a Serafina e o Naná, né? Olha lá, Serafina e o Naná. Boa noite, gente. Então, vamos deixar aí o boa noite, a cidade onde você está falando, para a gente interagindo aqui, tá bom? Hoje eu vou responder perguntas, né? Lá do grupo teve perguntas, né, Serafina? Tá bom? E é isso, gente. Vamos aguardar aí, ouvindo esse mantra do Om. Maravilhoso, né? Om. Respira. Om. Solta. Ó, delícia, né? Luciné, boa noite lá de Capitão Leônidas Marques. Boa noite, querida. Vai descer, filha? Pode descer, então. Bom, a Samanta já tá avisando o pessoal. E é já que a gente vai, então, entrar no tema, responder as perguntas, né? Boa noite, Vanessa. Vanessa Silva. Boa noite, querida. Bom, gente, vou pedir também para vocês curtirem e compartilharem, tá bom? Então, curte, compartilha, assim mais e mais pessoas vêm para cá, para que eles possam ter acesso também a essas informações. Leandra, Faber, Adriana de Araripe, Suzuki. Boa noite, gente. Ó, a Samanta já tá avisando lá nos grupos, mais 2 minutos. E a gente vai pro tema, tá bom? Deixa eu só ver aqui, ó. Ela tá avisando a galera. E aí a gente já vai pro tema, né? Certo? Ó, já tá avisando lá. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui que a menina perguntou, né? Olha que mantra maravilhoso, né, gente? Libéria, Ivonete, boa noite! Boa noite, boa noite! Bom, eu não sei de onde que surgiu essa pergunta da moça, né? Porque ela perguntou sobre a relação com o pai, né? Talvez porque eu tenha feito um vídeo e colocado no YouTube, que foi um vídeo que eu gravei aqui com vocês no Facebook, de uma meditação que eu fiz respondendo uma moça que a mãe era muito negativa. E aí ela colocou a seguinte pergunta, assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês e vou responder, né? Certo? Então, boa noite, gente. Deixa eu ver se eu falei boa noite para todo mundo. Falei. Então, ela fala assim, ó. Em uma situação de que o pai não aceita o filho, qual seria a postura desse filho diante desta situação? Em uma situação, quando o pai rejeita o filho. Bom, primeiro, que a primeira pergunta que eu preciso te fazer é o seguinte: quem te conta essa história que o pai rejeita o filho? É o filho ou é a mãe do filho? Deu pra vocês entenderem? Porque tem uma diferença gigantesca que acontece muito. O que acontece muito? A mulher, né, ela encontra um rapaz, ela engravida. Muitas vezes ela não quer engravidar, aconteceu, né? E o cara não tá disponível para ser pai. Tava só disponível para dar uma funhanhada só. E ele não assume essa criança. Nesse caso, eu vou até perguntar isso para vocês. Neste caso, ele rejeitou o filho ou rejeitou a mulher também? Escrevam para mim, por favor. Então, vamos lá. Você arruma um rapaz lá, né? E você dá uma funhanhada lá. Não vou falar mais isso, é feio. Vou falar, deu uma fervida. Vocês deram uma fervida e tava bom o negócio, você engravidou.
Aí o cara, ele rejeita o filho, fala, ih, você engravidou, o problema é seu. Ih, credo, eu não tenho idade para isso. Ai, vou fugir da cidade. Olha, se precisar de alguma coisa, você me fala, mas eu não quero nem saber. Nesse caso, ele rejeitou apenas o filho e rejeitou a mulher também. Boa noite, Marli. A Cláudia e a Leandra falou, gente, rejeitou a mulher também. Essa mulher rejeitada, ela vai contar essa história para o filho. Ela vai criar a criança, certo? E quando ela for contar essa história para essa criança, ela vai contar da rejeição dela também. Ela tem uma dor dupla. E uma das piores dores que o ser humano dificilmente lida é a rejeição. Por exemplo, se você leva um pé na bunda, você tá com uma pessoa, a pessoa termina com você, você leva às vezes 2 anos para você refazer do pé na bunda. Quem aí já levou um pé na bunda? A pessoa chegou e terminou com você. E às vezes termina e fala assim, viu? Tô terminando com você, mas não é culpa sua. É eu. O problema é comigo, é que eu quero ficar solteira um tempo. Aí dá 2 meses o cara casa com outra mulher, né? Assim. E você se sente extremamente rejeitada. Então, quando você vai transferir essa história para o teu filho, você não vai falar, filho, teu pai não quis assumir você. Teu pai não quis assumir a mim. Porque assumir a mim representava assumir você. Então, é um trauma duplo. Então, dói profundamente, tá? Então, se no caso de quem conta essa história para você é a mãe que conta, ela fala, viu? O pai do meu filho rejeita ele. Se é a mãe que está contando essa história, você tem que tomar cuidado, porque tem uma dor dupla aí. Entendeu? Tem uma dor dupla aí. Dói muito para ela a rejeição dela. E às vezes a rejeição dela afasta o pai. Porque daí esse cara, esse Zé Mané, esse bundão, esse filhinho da mamãe que não tem força para ser pai naquele momento, ele vai para a vida também uma hora. E a vida vai bater na cara dele até não querer mais. Aí um dia ele resolve. Ou rapidamente ele resolve, né? Olha, eu não quero assumir você, mas eu quero dar o nome pro meu filho. Eu gostaria de ter uma guarda compartilhada, eu gostaria de levar para casa dos meus pais. E essa moça que tá grávida ou que já tá um nenenzinho pequeno, ela, como ela foi rejeitada e ela tá sofrendo, que eu falei, até 2 anos. Tem gente que leva a vida inteira. Tem gente que nunca se recuperou do pé na bunda, tá? Tá até hoje carregando o ex aqui, ó. E aí não entra outra pessoa no lugar. Você morre de ódio da pessoa. Quem tem ódio tem amor, viu? Bom, e essa pessoa começa a usar a criança com barganha para poder doer pro cara. Porque ela tá doendo tanto a rejeição. Tá doendo tanto. Dói na alma que ela fala, eu preciso fazer ele sofrer. E aí começa a usar a criança para fazer ele sofrer. E muitas vezes, esse cara não tá muito aí com a criança mesmo. Eu falei, ela não quer, deixa pra lá, vamos pagar só uma pensãozinha. E ela não quer que eu tenha contato com o filho, vamos deixar quieto, porque senão vai dar muita briga e não tô podendo. Mas acontece que tem os avós da criança, os avós paternos. E os avós paternos, muitas vezes é o sonho deles essa criança. Nossa, meu filho teve um filho. Ai, que delícia. Nossa, eu quero esse bebezinho, traga aqui. E a mãe do filho, do rapaz, e o pai do rapaz muitas vezes não tá querendo saber não. Mas é mais a avó, que é mãe 2 vezes, a avó paterna, ela fica meio doida atrás dessa criança, porque é um filho do meu filho, eu amo meu filho, então eu amo meu neto, aquela coisa. E ela então começa entrar nessa história e começar a fazer a ponte. Não traga a criança aqui, nananã. E a moça que foi rejeitada, ela fala assim, nossa, então
eu vou judiar da sogra, que não é sogra, né? Da quase sogra, da avó do meu filho. Porque de alguma maneira eu vou atingir o cara. Deu pra vocês entenderem? E a criança vira uma moeda de troca. E fica sofrendo. Então, quando alguém falar pra você assim, o pai do meu filho não aceita o meu filho, você precisa entender que existe um contexto. Se essa rejeição é só do filho, ou tem uma mulher rejeitada também. Porque não queiram lidar com uma mulher vingativa. Então, essas mulheres, elas muitas vezes, essas mulheres vingativas, que elas usam os filhos para moeda de troca, para fazer a avó paterna sofrer, o avô paterno sofrer, o primeiro marido ou o pai do filho sofrer, elas abdicam da própria felicidade para fazer eles sofrerem. Eu outro dia atendi uma pessoa que a mãe estava há 20 anos na justiça contra o pai. Por quê? Porque ele foi embora, né? Ficar com a amante, ela nunca o perdoou. Só que para judiar dele, para se vingar dele, ela abdica da própria felicidade. Tá bom? Então, tomara que uma hora essa pessoa acorde e fala, meu, tive um filho com esse cara. E meu filho tem direito ao pai. E por mais bundão que ele foi naquela época, ele foi perfeito para ser pai. Porque o esperma dele foi direitinho no meu óvulo, eclodiu a vida e a vida teve sucesso pleno. Porque eu não queria engravidar, tomei a pílula no dia seguinte, tinha certeza que não era meu dia fértil e engravidei. Meu filho queria nascer e o pai é o pai perfeito. E a falta dele na vida do meu filho é que meu filho precisava também para se tornar, evoluir dentro do que ele veio buscar nessa vida física, né? Então, quer saber de uma coisa? Eu vou olhar para o meu filho e falar, olha, um dia eu amei seu pai. Pode amar ele também, eu te abençoo. Pode ir pro teu pai, porque eu vou ver minha vida. Eu vou parar de brigar com esse, ai, ele não rejeita o meu filho, entendeu? E vou viver a minha vida, vou encontrar os meus amores. Entendeu? Então, eu saio dessa dor, porque essa vingança, ela faz a pessoa abdicar da própria felicidade, porque não é possível ser feliz enquanto você quer dar cabo do outro, certo? Então, eu queria trazer esse contexto, porque quando é a mãe que fala isso, minha amiga, meu amigo que escreveu, perguntou, isso não é totalmente verdade, tá? Agora, existem 3 verdades, né? Tem a verdade do pai, tem a verdade da mãe e tem a verdade verdadeira, né? Qual será a verdade, né? Então não dá pra gente saber. Porque a verdade é o olhar de cada um. Tudo é verdade para a verdade da pessoa. É a verdade dela. Ela foi rejeitada. E junto com ela o filho. E aí quando ele quis ir pro pai, ela já não deixa. E essa criança vai crescendo sem pai. Aí a pessoa pergunta, e qual seria a postura desse filho diante desta situação? A postura desse filho diante dessa situação, primeiro é ir até a mãe e pedir que ela o liberte. Mãe, a senhora me liberta das mágoas que a senhora tem com meu pai? Da história mal resolvida que a senhora tem com meu pai? A senhora me liberta? Né? E aí eu saio da postura da criança. E em seguida eu falo, mãe, a senhora me abençoa para eu ir para o meu pai? A senhora me abençoa para ir para o meu pai? Por quê? Porque quando a mãe é o lobo mau, esse pai é um lobo mau. Ela quer botar a boca dela dentro do meu copo de água. Pode se ver. Quer botar a boca aqui dentro. Então, esse pai lobo mau, esse lobo mau horroroso, que eu tive relação e tive meu filho, que ele é um horroroso, mas meu filho é maravilhoso. Então é a mesma coisa de eu falar, ai, que bolo gostoso, mas o ovo é podre, né? Não dá, né? Então, é esse pai, esse lobo mau, né? Que a senhora não quer que eu vá para ele, porque eu me abdico do meu pai para olhar para a senhora, né? Porque se eu fizer isso, eu vou estar traindo a senhora, já está no lugar de marido da mãe, né? Eu peço que a senhora me abençoe para eu ir para ele, sabe por quê? Porque eu sou metade meu pai e eu tô vivendo só metade. Eu tô assim, eu tô só metade, porque eu só tenho mãe, pai eu não tenho. E eu nasci com amor incondicional pro meu pai. Então, por mais que a minha mãe fale que meu pai é lobo mau, meu pai não presta, meu pai rejeitou, meu pai abandonou, meu pai isso, meu pai aquilo,
Como esse amor é incondicional, o que significa isso? Que ele não tem condição, eu vou continuar amando meu pai. Então não adianta, mãe. A senhora pode me abençoar para eu ir para o meu pai? E a senhora quer saber de uma coisa? Se a senhora não abençoar também não tem problema, porque eu já sou adulto. Eu já posso, por mim, ir até meu pai. Né? Essa é a postura do filho. Tá? Amar esse pai, liberar esse amor por esse pai. Aí depois que eu falo isso, aí tem o mas. Porque assim, mas meu pai é um assassino, pedófilo, meu pai tá na cadeia. Ah, mas meu pai é tranqueira mesmo, minha mãe tem razão, meu pai é um bosta mesmo, viu? Meu pai é mulherengo. Aí você faz a lista todinha que seu pai é. Enquanto você não aceitar que esse pai, com essa lista inteira que você colocou, é seu pai, não tem outro, você vai acabar repetindo tudo isso aí que você tá falando dele. Entendeu? Então, quanto antes você deixar com ele e falar, o senhor é meu pai, tá tudo bem? Por mais bosta que o senhor seja, então tá bom. Meu pai tem essa lista de coisa ruim aqui, mas foi o meu pai. É o meu pai, não tem outro pai. Só tem esse aqui mesmo. Então, tá bom. Vou lá na cadeia visitar meu pai, então. Ai, pai, eu vim visitar o senhor porque eu não conheço o senhor ainda, né? E eu já tô velho, né? Minha mãe nunca permitiu também, mas eu entendo ela, né? Porque o senhor foi um bosta mesmo. Vai fazer o quê? O senhor é meu pai. E eu resolvi aceitar isso. Então, vim aqui na cadeia visitar o senhor, falar que o senhor é meu pai mesmo. Eu só tenho o senhor de pai. Quer saber, pai? Eu te amo. Percebe o tamanho da cura que traz isso? Porque não importa a postura do pai. Não importa. A postura dele. Importa é a sua. Porque quando você pega esse amor que você sente pelo pai e você bloqueia dentro do peito, é você que sofre. Quando você fala, eu vou liberar o amor pelo meu pai, é você que respira melhor. É você que não precisa mais excluir o pai e repetir as porcarias que ele faz. Porque a hora que você aceita, ai, meu pai é essa bosta mesmo, então, ai, pai, eu te amo. Aí eu deixo com ele as bostas. Aí eu fico só com o que é meu. O que é meu? Minha vida. Que é coisa mais importante que isso? Então eu vou lá na cadeia e falo gratidão pela minha vida. Aqui eu fiz uma cura. Essa é a postura do filho. Entendeu? É liberar o próprio amor que ele sente. O que mata a humanidade, quem tá com o cadernão anota isso. Vai salvar a sua vida. O que está matando a humanidade não é os pais rejeitarem os filhos, os pais não sei o que nos filhos, o pai... São os filhos que pegam o amor que ele sente pelo pai e pela mãe, dá um nó e joga no peito. Isso aqui é uma dor incomensurável. Na hora que você libera isso aqui, a vida flui. Então não vamos falar de postura do pai, postura do filho. Depois que você tá adulto, não é mais seu pai e sua mãe que faz movimento, é você. Deu 18 anos de idade, bem, é você que levanta e corta o cordão umbilical. Ó, pai, gratidão, o senhor tá preso aí, que o senhor é um bosta mesmo. E o senhor bateu na minha mãe, sei lá o que aconteceu. E eu cortei o cordão umbilical. O senhor é meu pai mesmo, só tem o senhor. Gratidão pela minha vida. Quer saber? Eu te amo. Sabe o que é, pai? Resolvi assumir que, por mais ruim que o senhor seja, pior pai do mundo, eu te amo. E pra mim é muito libertador eu admitir isso. É uma cura. Tô admitindo isso, tá bom? Agora eu deixei com meu pai. E outra coisa, não significa que você aceitando o pai que você tem, agora você tem que ser amigo dele, vai virar advogado dele na cadeia agora. Não. Vai com ele nos fervos da vida, caçar mulher de noite. Ah, agora que eu sou amigão do meu pai, agora eu vou caçar mulher de noite. Não. Se o seu pai é caçador de mulher de noite, boêmio, ele tá procurando a mãe dele. Você não precisa procurar sua mãe pra noite. Você tem a sua. Só que como você tá casado com a sua mãe, você sai do lugar de casado dela e fala, não sou seu marido, mamãe. Vou cortando o cordão umbilical também, viu? Não sou seu marido. Gratidão, vida que a senhora me deu. Entendeu? Essa é a postura do filho. Pra você ir pra vida, ser feliz. Com tudo bem. História boa, história ruim. É você. Não adianta você querer só história boa. Ah, mas eu queria tanto um pai igual do comercial da margarina. Tudo louro do zóio azul, né?
Como é que é o comercial da margarina? Vocês já viram? É tudo lourinho do zóio azul. Eles acordam sorrindo de manhã. E a mãe já tá lá passando café, né? Leitinho na mesa, pãozinho. Aí a margarina passa no pão que chega derrete, assim. Né? Tem aquele cheirinho de pão e café. E todo mundo feliz, sorrindo. Esse pai que você queria do café da margarina, mas não tem, bem. Tem esse aí mesmo que é seu. Não tem outro. Entendeu? Então, para de querer postura dos outros. É a gente que tem que faz o movimento. Para de cobrar dos outros. Tá certo? Acho que eu respondi, né? Em uma situação quando o pai rejeita o filho. O pai não tem nada para fazer, não é ele que está estudando constelação. Quem vai fazer é você, como filho. Tá bom? Aceite seu pai com tudo de bom e tudo de ruim. Pega força para você, filtra, né? Faz o filtro. E você fica apenas com o que é seu. Será que eu consegui responder essa pessoa? E isso é o tipo de resposta que tira a pessoa do vitimismo, né? Nunca mais ela vai poder abrir a boca. Ah, eu não tive pai, coitada da minha mãe. Não, né? E agora ela tem força, né? Tomou o pai, né? Com tudo, né? Ai, Sônia, mas se eu marcar a visita, porque quando o pai tá na cadeia é assim. Você tem que marcar a visita e você dá o nome. Ele pode não querer te receber, sabia? É, pode acontecer isso. Então, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque o que importa é o seu movimento, não o dele. Mas meu pai não quis me receber na visita lá na cadeia. Não é problema dele. Ah, mas eu quero chorar de novo. Não. Agora você está no movimento pro mais, pro olhar para a solução. Tempo de chorar já passou. Agora é o tempo de olhar para a solução. Então você vai pegar uma carta, escreve direitinho para ele que ele vai receber lá. Olha, pai, deixo com o senhor. Gratidão pela vida que o senhor me deu. Pronto. Sou seu filho. Acabou. Entendeu? Ah, não, Sônia, meu pai não tá preso. Não é tudo isso assim também. Meu pai não é tão ruim assim, Sônia. Meu pai até tentou fazer uma amizade com a minha mãe, mas não teve jeito. E tem outra família. Eu tenho medo de ir lá e meu pai me dá um fora. Eu tenho medo de eu ligar para ele e ele fala: você não é meu filho, desligar na minha cara. Como de fato já aconteceu às vezes com algumas alunas minhas. Teve uma pessoa que ela foi atrás do pai, o pai tem 20 filhos. E aqueles coroné, sabe, lá do Nordeste. E ela foi. E ele falou pra ela: você só quer meu dinheiro, sai fora. Ele tá bem velhinho, né? Eu falei pra ela: mas isso é ele. Você não tá atrás. Ele pode ter a postura que ele quiser. O que importa é você. Você fez sua parte. Agora nunca mais você vai ter um arrependimento que você não foi fazer sua parte. Porque na vida, gente, a única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte. Você não tem como fazer a parte dos outros. Dá para você fazer a parte dos outros? Por exemplo, eu atendo um cliente. Aí eu vou fazer a constelação. Tem gente que fala assim: ai, Sônia, eu vou fazer a constelação com você, mas quem me garante que eu vou ter resultado? Eu digo: é você que garante, não sou eu. Porque veja, a gente faz a constelação. Se a gente vê lá que você tem uma postura de querer cuidar da vida dos outros, querer se botar em segundo plano, e eu oriento você o exercício que você tem que fazer para você sair disso, e você não faz, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte. A sua parte é você que faz. Então, em todas as relações da vida, relação de profissional, cliente, terapeuta, relação marido e mulher, relação mãe e filho, relação de trabalho, qualquer relação, você nunca vai poder fazer a parte do outro. Você só pode fazer a sua parte. Então você vai fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Me colocar, olhar para o meu pai. Ó, pai, eu sou seu filho, viu? Pronto. Você vai e quer nem saber. Continua igual quando eu era jovem, que eu não queria. Mas tá ótimo. Ué, fiz a minha parte. Uma vez também eu falei: gente, vocês precisam abraçar o pai, a mãe de vocês, falar que ama, colocar isso pra fora. Você tá matando vocês sufocado aí dentro, bota isso pra fora. Aí a moça contou que ela foi abraçar a mãe dela ficou dura assim, ó. Aí ela abraçou a mãe dela dura mesmo.
Daí ela falou, Sônia, que coisa horrível essa mulher, não me dá um abraço. Falei, você já perguntou se ela recebeu um abraço na vida? Ah, ela cresceu no orfanato, apanhando lá. Então, bem, ninguém dá o que não tem. Sua mãe tem 80 anos de idade, é a primeira vez na vida que alguém deu um abraço nela. O resto de abraço que ela recebeu foi para transar com ela. Um abraço de uma filha. Feliz Dia das Mães, eu te amo, dá um abraço. É claro que ela assustou. Não tem problema nenhum. Você fez a sua parte. Tanto é que depois, passado um período, a mãe falou, vem me dar um abraço, agora eu tô mais preparada. E abraçou e chorou. A gente não sabe as feridas das pessoas. E se a mãe não quisesse também, ai, eu abracei você, mas senti tão mal, nunca mais quero abraçar. Te respeito, mãe. Eu vou abraçar um monte de gente pela senhora, pode ficar tranquilo. Cada abraço que der, eu faço por mim e pela senhora. Acabou. Entendeu? Eu já chego em casa e abraço o marido, abraço o filho, abraço o cachorro, abraço o gato. Eu abraço o gato também. Ai, sumiram os gatos tudo aqui. Entendeu? Eu abraço meus gatos. Não. E eu abraço também pelos abraços que os meus ancestrais não receberam. Vocês pensam que era fácil? Não era. Tinha tempo para abraço, não. É trabalhar. Cala a boca, para de chorar. Entendeu? Então é isso. Acho que eu respondi, né? O que a moça perguntou. Olha, a pessoa mandou uma mensagem gigante aqui. Boa noite, Simone Cala. Boa noite. A Leandra falou, nossa, tem muitos casos assim. Não é, Leandra? Conforme eu vou descrevendo, eu fico lembrando de um monte de constelação que eu já atendi, de casais, de mãe solo, né? Não tô passando pano pra macho escroto, não. Passo pano, não. Eu acho que eles são mesmo tranqueira mesmo. Só que também, nós, muitas vezes, a gente tá numa condição que a gente atrai esse tipo de homem para ser mãe solo, porque homem é perigoso. Ficou muito gravado na mente da mulher que o homem é perigoso. Que os homens eram muito violentos, até hoje, né? Mas assim, por exemplo, eu jamais, meu marido ia me deixar vir aqui na internet e ficar conversando com vocês. Isso era uma vergonha para o homem. O dinheiro era o homem que lhe dava. Então, quebrar esse estereótipo do tirar o homem do centro. Nossa, esses dias, nossa, me vem tanta coisa na minha cabeça, meu pensamento veio muito rápido. E eu quero falar no tempo do meu pensamento, mas não dá. Eu assisti uma série que chama A Matilha. Alguém assistiu essa série? É uma série espanhola. E essa série conta a história de uns homens que eles se juntam de raiva da mulher e eles começam a entrar em contato com jovens e eles vão embutindo assim, tipo um jogo de videogame, nos meninos para eles judiarem das moças. Porque as moças, as mulheres, estavam tomando o lugar deles no mundo. Quem essas mulheres acham que elas são por elas quererem tomar o lugar deles no mundo? Então eles atacavam mulheres que eram policiais, professoras, diretoras. Toda mulher que tinha um destaque, mulher que ganhava mais que o marido, aí eles iam em cima. E meninas, as meninas da escola, que eram todas bonitas, assim, eles iam em cima, eles atacavam. Eles roubavam o celular delas, pegavam a foto que elas tiravam sensual e colocavam na internet, então ficava atacando. E é verdade, tudo que eu estudei sobre a mente masculina, o homem tem medo da mulher, não é de agora. Tem medo desde sempre. A mente da mulher é muito paradoxal para o homem. Esses dias eu estava atendendo uma mulher e ela falou assim, ó. Ela falou assim para mim, meu marido me falou que ele não me acompanha. O marido falou para ela. Quantas vezes eu atendi mulheres e aconteceu perto de mim, assim, que a mulher resolvia tirar carta de motorista e o marido ficava apavorado. Ele falava, nossa, agora eu vou perder minha função. Minha mulher vai dirigir. Eu vou fazer o que agora? E alguns maridos falavam. E agora? Que você não vai mais precisar de mim? Sabe? Eles são inseguros. Sabe? Então, e há muitas de nós
atraímos homens muito femininos, muito frágeis, porque estamos fugindo do homem perigoso. Que a minha família, a mulherada toda sofreu abuso, violência física, violência. E aí eu vou pro homem delicadinho. E aí eu acabo virando um machão na casa. E para mim é ruim também. Percebe? Então sempre a gente precisa no equilíbrio entre o feminino e masculino. Quantas constelações eu fiz do feminino e masculino? Quantas? Falando sobre o feminino e masculino. Quantas? Que era o que precisava. O homem ser reconhecido, a mulher ser reconhecida. E aí, muitas vezes, aquela menina, ela atrai um homem que não está disponível. Acontece muita coisa de criança que faz a menina ficar grávida, viu? Por exemplo, casal, estão casados ali, daí eles resolvem separar. Tem muita briga, muita discordância, e fala assim, olha, tá bom, vamos separar. Só que nós só vamos separar quando não tiver mais criança aqui. E a mãe fala isso muitas vezes. Às vezes fala isso abertamente e às vezes fala assim na postura só. Fica no campo, né? E a criança pega. Olha, enquanto tiver criança nessa casa, a gente fica junto. Só que quando tiver todo mundo adulto, vamos separar. Aí a menina tem 14 anos de idade, ela engravida. Pra ter uma criança. Aí ela dá essa criança pros pais, né, criarem, para eles continuarem juntos. Então, aquela filha busca um filho em sacrifício para manter o casamento dos pais. Ó, fiz muita constelação assim também, né? Muitas vezes eu tô procurando meu pai e aí eu procuro um homem para eu ter um filho e naquele momento eu tenho um pai do meu filho, mas o cara não tá disponível. É sempre uma busca que não tem a ver com o seu próprio destino. Você está em sacrifício, você está em lealdade, você está repetindo um destino difícil. Por isso que não dá certo. Traz muita dor. Entendeu? Deixa eu ver aqui, então, o que você escreveu. Nossa, você escreveu muita coisa. Dirley Klamenauer, boa noite. E a Simone Cala resolveu contar aqui, ó. Eu tenho um caso parecido que uma mulher engravidou no improviso. Nasceram um casal de gêmeos. Ele não assumiu os filhos. Esses filhos hoje têm 19 anos. Um segue a vida. A menina traz sérios problemas. Depressão, rejeitada, ela se corta. Olha aqui. Você sabe por que os adolescentes se cortam? Porque eles se sentem errados. Como assim? Olha, a mãe é boa, mãe maravilhosa, mãe guerreira. Ela assumiu 2 filhos, nananã, maravilhoso. O pai não, o pai é um bosta mesmo. É um bosta. Gêmeos, coisa mais linda, ele não assumiu, ele não presta, ele não vale nada. Como nós somos metade pai, metade mãe, a minha metade pai é suja, nojenta, aproveitador, que abandonou os filhos. Então, por isso que eu não me aceito. E sabe por que se corta? Porque a dor interna, a dor da alma, a dor da rejeição é tão grande que quando eu me corto, eu transfiro a dor da minha alma para a pele. E aí é um alívio. Eu já atendi muitas pessoas que se cortam. Ela fala assim, quando eu me corto, o que eu sinto? Um alívio. Porque aquela dor na minha alma, ela vai para a pele. E sempre tem a ver com eu não me aceito. Ou seja, metade de mim é uma bosta. Olha, quando uma mãe fala assim para um filho, seu pai não presta, ela tá falando, você não presta, porque o filho é metade o pai. Então, metade, a mãe tá dizendo assim, olha, metade de você não presta. Aí o filho, metade dele não presta. Então, metade dele não presta. Não é derrame, depressão, se cortar, usar droga, se matar. Porque metade de mim não presta. Minha mãe já falou. Eu não presto. Entendeu? É muito sério isso.
E a raiva da mãe, quando ela expressa, o pai não presta, tem a ver com ela também. Porque essa mulher, ela tá muito sofrendo, ela tá sofrendo. Ela não consegue da dor dela dividir. É muito difícil. A mulher tem que estar muito madura. É muito terapia, muito cuidar de si mesma. Pra não dar, ela vai fazer isso quando ela apanhar muito da vida. Eu falo assim, quem são meus clientes? São mulheres, 80% são mulheres, 20% são homens. Eu acho até bastante. Os homens estão chegando. Sofreram muito. Os homens procuram terapia. O homem apanha, dá com pau, aí ele procura terapia. Mas a mulher aos 40 anos, ela tem uma crise existencial. Entre 30 e 40 anos, ela tem uma crise existencial. Os filhos crescem, vão cuidar da vida, ela está separada muitas vezes, então ela não encontrou o amor, ela não tem uma carreira que ela gosta, ela não tem a grana que ela quer, ela não tem o corpo que ela quer, ou seja, ela tem uma vida de merda e ela tem uma crise existencial da existência dela. Ela fala, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu tô aqui? Né? E essa busca dessa resposta faz ela entrar em meio que em parafuso. Então ela busca terapia. Alguém vai dizer, faz uma constelação. Aí ela vem. E talvez nessa busca ela passe a dizer para o filho, eu te abençoo para ir você procurar teu pai. E aí ela começa a libertar esse filho também. E as gerações. Entendeu? Gente, eu já estourei a hora, tá? Eu já passei a hora. É 30 minutos, já deu 35. E a gente vai falando, não para mais, né? Sueli Capreira, Clemaíra, Ana Arce, Jaqueline, Érica. Cheguei atrasada, mas cheguei. Depois, Érica, você volta e assiste do início, viu? Porque às vezes vocês têm a mania de chegar no meio e não assistir do início depois. Às vezes assiste do início, pra vocês pegar tudo. Ah, Renata me mandou 75 estrelas. Gratidão. Gratidão, viu, querida? E a Simone falou, o problema é quando a pessoa se apaixona pela posição do vitimismo e não colabora. Aí, se essa pessoa vitimista é você, você já começou a se libertar. É só você ir procurar terapia, fazer constelação, né? Você vai se libertando. Se não é você, deixa com ela. Não entre nesse vitimismo, deixa com a pessoa. Porque o vítima querem aliados. E nessa busca por aliados, ela envolve todo mundo. Né? Vítimas são assassinos, como diz o Bert Hellinger. Eles matam os terapeutas, e matam os amigos, arrancando todo mundo. Que não aprova ela, que não é aliado, ela vai tirando do caminho. Tá? Jaqueline Matos, agradecida pela dica. A Matilha é no Amazon Prime, que eu assisti, viu, querida? Amazon Prime. Pode assistir. Sônia, constelar a lealdade no sistema contribui para liberar azar na nossa vida? Quando a gente fala constelar a lealdade no sistema, Jaqueline, é muito amplo. Nós somos leais. Porque nós pertencemos. Como nós pertencemos, nós somos leal ao nosso campo morfogenético. Quando você faz constelar, você não precisa falar, eu quero constelar minha lealdade. Não. Eu quero constelar meus BO. Qual que é o BO? BO é o seguinte. BO é que a grana não fica comigo. Então, vamos constelar dinheiro. Sabe o que é? Meu marido me chifrou. Entendeu? BO é que tô cheio de doença, cheio de dor de cabeça. Sabe o que eu quero constelar? Meu mau humor. Porque quando você vai e olha, né, vamos dizer assim, o sintoma te abre uma porta dentro da constelação e você entra ali naquele túnel e ali ele vai trazer um desenho para você de onde que tá vindo esse BO. Porque se você vou colocar lealdades, não tem fim, porque é muito, né? Todos nós somos leais, entendeu? Nós somos leais no positivo e no negativo, a gente só presta atenção no negativo. Que ninguém acha ruim porque o meu olho é azul igual ao do meu avô. Ai, sabe, eu tenho um olho azul igual ao do meu avô. Minha mãe era empreendedora. Ai, minha mãe não engordava, era magra de ruim. E você puxou sua mãe. Você acha ruim de ser leal? Não, acho ótimo. Que delícia, não?
Ai, a minha mãe não tinha tempo ruim, era energia. E eu também sou assim, olha, então que ótimo. Então sou leal, mas não tô tudo bem, não vou constelar isso. Ai, meu pai é um homem empreendedor, nunca gostou de trabalhar para os outros. O negócio dele era fazer dinheiro. E eu também sou assim, ai, que bom, não. Olha que lealdade ótima, não vou achar ruim, né? Entendeu? Não, você não sabe. Meu pai, minha mãe, eles são, né? Pessoas de muita fé. Eu também sou, eu acredito, eu vou para cima. Que bom, né? Agora, não, minha mãe tinha depressão do cão, era xingar nós o dia inteiro. E eu tenho esse problema também. Então aí já vamos constelar, né? Porque ninguém merece. Tá certo? Então a lista é dos negativos, né? Dos positivos não precisa. Ah, não, eu tenho um zoião azul igual ao do meu avô. Então tá tudo bem, né? Vamos ver aqui. A Simone. Gratidão, Sônia. Eu estou conversando mais com a minha mãe, apesar dela dizer que quem precisa de ajuda é somente a filha. Simone, eu não sei qual que é o contexto, mas se eu quiser ajudar a minha mãe, eu acabo virando mãe dela. Então eu sempre deixo com a minha mãe. Ela é grande o suficiente, eu sou pequena, e ela tem força para carregar o próprio destino. Ela não precisa de ajuda, ela sabe da vida dela. Entendeu? Porque quando eu tô querendo fazer pela minha mãe, eu tô, na verdade, ficando grande, né? Eu sou melhor que ela. E isso não é bom. Eu preciso ser filha. Eu sei que é um movimento difícil, né? Que a gente tem a mania de querer salvar os pais. Mas isso é uma criança, tá? Aí quando a gente vai pro adulto, a gente para de querer salvar os pais. E eu deixo com eles. E eu deixo e falo assim, a minha mãe e meu pai têm força para carregar o próprio destino. E eu concordo com eles. Entendeu? Eu paro de ficar querendo acertar eles. Eu já fiz muito isso. Dói o corpo inteiro, você só perde dinheiro e tempo. Tá bom? Vou ver o que mais vocês escreveram. Agradecida. Bom, gente, então quem quiser fazer constelação comigo, entre em contato com a Samanta através do 11934720974. Samanta, quero fazer constelação com a Sônia para eu poder colocar assim meus padrões repetitivos, né? Para eu poder colocar minhas dores, as questões que eu preciso resolver, né? Peraí, deixa eu responder Simone aqui. Olha, Simone, eu não tô entendendo muito bem, mas vamos dizer assim. Você tem uma amiga que tem gêmeos e o pai não quis assumir e a filha tá se cortando. Você é amiga da mãe da filha que tá se cortando. Aí a sua amiga, essa sua amiga, você anda conversando com ela. Mas essa sua amiga fala assim, eu não preciso de ajuda, eu tô ótima. Ah, que delícia, minha vida é maravilhosa. Minha filha se corta na Gillette, mas eu, tô chuchu, beleza. Quem precisa de ajuda é minha filha. É isso que ela fala pra você, não é? Então, você como amiga, não sei se você é amiga dela. Como amiga, você vai respeitar a decisão dela. E aí você vai fazer um seguinte pensamento. Toda vez que o problema de alguém tá me chamando a atenção, toda vez que eu olho para minha vizinha chifruda e aquilo me dói, eu quero ir lá e falar com a minha vizinha, pô, você é chifruda, cara. Ou, sabe, quando eu vejo a minha irmã passando perrengue, enfim, e eu tô de zóio no problema dos outros, e aquele problema do outro me dói, esse problema é meu. E eu começo a olhar pra mim. E aí eu começo a fazer uma reflexão de dizer assim, por que essa relação de mãe e filha ou de uma adolescente que se corta me dói tanto? O que há em mim que eu preciso curar que de alguma maneira contribui, né, para o sofrimento dessa pessoa que nem acha que está sofrendo? Porque sinceramente, de novo, uma perda de energia. E aí eu canalizo para mim, para minha cura, para minha transformação. E eu, com muito respeito, digo à minha amiga que ela tem razão, que é dela. Entendeu?
Ah, você é terapeuta. Você é terapeuta. Mas como é que eu vou ser terapeuta de uma pessoa que não quer ajuda? Não tem como, né? Entendeu? Agora, como que eu faço quando eu pego um caso desse? Eu constelo, eu digo, a senhora tem razão. Sua filha que precisa de ajuda, não é a senhora. Então nós vamos constelar a sua filha através da senhora. Aí eu faço uma forma de constelação que fui eu que inventei, inclusive, que chama-se constelação quântica. E isso acontece muito. Eu tenho muitas mães que vêm fazer constelação comigo. Se tiver alguém aí que fez constelação quântica comigo, coloca em eu fiz. Faz favor para eu não ficar parecendo que eu estou falando bobagem. Por favor, gratidão às minhas clientes amadas. Mas às vezes a cliente vem para mim e ela fala assim, Sônia, meu filho tem um problema. Ele usa droga. Meu filho não para emprego. A minha filha é muito traída pelo marido, não consegue largar. Ou a minha filha não dá atenção para os filhos. Ela tem vários filhos já e ela não dá atenção para os filhos. Então, aí ela fala assim, só que esse meu filho, essa minha filha, eles não querem fazer constelação. Entendeu? E eu nem sei se é o momento deles fazer constelação, pode ser que eles não entendam, porque eles não têm esse conhecimento que nós temos. Lembra que eu falei que os meus clientes, eles estão na casa dos 40 para cima? Aí então, eu já atendi 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. Então, o que acontece? Então, eu comecei a criar um método em que eu entrava no campo daquela pessoa através do corpo da outra. Então, eu pegava, por exemplo, uma pessoa e atendia o filho dela, mas no corpo da mãe. É meio louco, é bem louco. E quando a mãe participa disso, ela fala, que coisa doida. Mas parece que tira 10 quilos da pessoa. Porque ela entra na energia do filho, da filha, ela sente exatamente o que a filha sente. Aí cai as máscaras, cai todo o julgamento. A hora que essa mãe ela entra no campo da filha e olha através do olhar da filha, ela vai cair todinha as máscaras para ela. É maravilhoso. Os meus alunos de formação em constelação familiar aprendem a usar essa técnica. Não só essa, né? Todas as técnicas que eu uso eu ensino. Entendeu? Então, é assim que eu tiro esse vício emocional dessa relação de mãe, filho e pai. É fazendo eles entrarem no campo. Porque, gente, sinceramente, agora falando, nós podemos ficar até meia-noite conversando aqui. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Nada substitui a gente entrar no campo. Nenhuma conversa, nenhum livro lido. Nós podemos ler todas as obras, os 108 livros do Bert Hellinger. Nada vai superar nós entrarmos no campo. O entendimento que a gente tem dentro do campo, esse entendimento ele vai na nossa alma, ele cura gerações. Tá? Que a gente ia precisar nascer mais 50 vezes, a gente já elimina aqui. Tá bom? Então, recomendo, Simone, que você faça uma constelação para você, ou entre no curso de formação para aprender a atender seus clientes, entendeu? Esse é o caminho, tá bom? E tá aí, chegou aí a Vânia, né, Rosana. E aí, não tem nenhuma cliente minha aí que fez constelação quântica? Nenhumazinha que poderia escrever aí. Eu fiz constelação quântica com a Sônia, constelei um filho, ou marido, ou a mãe, ou a irmã, através de você. Não tem ninguém? Sempre tem alguém que tá me assistindo? Você sabe que não tá aparecendo para mim quantas pessoas estão me assistindo? Quem chegou depois, gente, deixe, por favor, assistem do início, para vocês pegarem do começo, tá bom? Certo? Então, acho que agora a gente pode encerrar, né? Mas se tiver alguém aí que já fez constelação quântica comigo, eu agradeço profundamente você deixar uma pequena frase, tá bom? Bom, então vamos lá. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo, desejar assim uma semana maravilhosa. Que você encontre as pessoas certas, atraia as oportunidades e entre no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito. Divino! Beijo no coração, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Entre em contato com a Samanta aí no 11934720974 e agenda sua constelação familiar.